mansinho, sorrateiramente, dezembro salta as folhas do calendário e passa à frente de todos os outros meses. É com esta sensação que se depara a Anitta a dias do final de mais um ano. Algum duende mágico que, sem olharmos, nos sopra os dias e os meses e, quando damos por ela, é tempo de balanço, celebração e esperança. Este ano, o último episódio da temporada, despede-nos não só de 2021, mas também da nossa colaboração especial com a Ana Rita Santos. Assim, para fecharmos com chave de ouro, escolhemos o formato Best Of para celebrarmos um ano de esperança e resiliência. Olá, Billy. Olá, Rita. A Olá, Rita está Ellie. aqui comigo. Olá! Não está em Rincón. Mas com todos os Atenção, testes atenção, feitos. exato. Atenção, Óbvio. atividades sanitárias, a Ana Rita está conforme. Ai, que chitex, meu Deus. Isto é a loucura. Nós já estivemos aqui um bocadão de tempo a conversar teca antes de pôr a gravar, não é? Porque Sim. é esse o nível de chitex. E é o 34º, ai meu Deus, o 34º episódio De 2021. Então, episódio 34 de 2021, Ana Rita Alexandra. Será? Nós gravámos muitos, principalmente no início do ano. Estávamos com frequência de uma vez por semana. Tínhamos muito para dizer. Exato. E tínhamos muito confinamento. Eu acho que também ajudou. Eu reparei que nós, a partir de setembro, foi quando as coisas começaram a... Quer dizer, os confinamentos mais ligeiros e já o nosso tempo não ficou tão fácil de combinarmos. Foi muita ocupação, muito projeto, Sim, muito mas coisas trabalho. boas, sim, tudo, felizmente coisas boas. Mas este ano tem sido a bela da montanha russa. Sim. Uma grande montanha russa. Alguém aqui consegue dizer que 2021 foi um ano assim, pá, tranquilo? Inclusivamente melhor do que 2020? Difícil. Podes? 2020 foi melhor, Eu mas posso não foi dizer- foi tranquilo também? Olhem, assim, se calhar posso estar sobre o efeito de drogas que não saiba, não é? Se calhar, tipo, da última vez que fui a um bar deitaram lá alguma coisa num copo, mas a sensação que tenho é de uma tremenda tranquilidade. Pá, se calhar foi em construção, se calhar é absolutamente efeito alucinogénio, Quem é mas... que a trouxe? Eu não sei. Não, ou mais é porque é que não partilhas essas coisas, mas pronto. Exato. Se calhar nós cultivamos cogumelos daquelas caixinhas dos... O cogumelo, ou como é que se assim, chama? uma coisa qualquer assim, se calhar eles põem lá coisas estranhas. Não, mas senti claramente um ano bem melhor do que 2020. 2020, rock bottom. Foi mesmo difícil e, portanto, 2021, incertezas, montanhas russas em termos de evolução, sim, de o que é que vem, o que é que não vem. Achamos que já estamos recuperados, não estamos. Achamos que temos isto sob controle, não temos. Mas eu consegui lidar com isso de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais leve, e a sensação final é mesmo essa, de aproveitei o ano também para fazer quase aquele reset de vamos reequacionar tudo, prioridades, vamos reequacionar que estilo de vida que queremos ter, vamos reequacionar sem dramatismos, sem aquela ânsia, urgência ou sem ser ditado por uma catástrofe. Foi mesmo aproveitar a oportunidade para recomeçar, basicamente. E é isso que eu sinto. E agora, final de ano, uma série de coisas a conciliarem-se, uma série de projetos aí a desenharem-se que podem cair ou não, mas com a esperança de que venham e se concretizem no início de 2022. Portanto, 2021, you have been good. Ótimo. Eu estou assim, tipo, de olhos arregalados. Quê? Arregalados, mas também franzidos, na verdade. Tipo, espera, não vimos o mesmo filme, claramente. Assim, também não acho que seja tanto. Pelo menos do meu lado, quer dizer, foi um ano diferente, um ano com alguns desafios, mas olhando para os lados positivos, aprendi que fico bem de cabelo curto. Portanto, essa parte é boa. Tu ficas bem de qualquer maneira, mulher. Ficas a matar Mas, com
Portanto, eu acho que aí é o lado positivo das coisas, de pensar que não é assim. Ou Não, seja, fazer um balanço. Nós estamos a fazer um balanço. Estamos a fazer um balanço. E não foi um ano típico, não é? Mais uma vez. Mas eu acho que com mais, não é? Com maior leveza do que o drama de 2020, não é? Quer dizer, vamos passar em 2020, nós ficamos fechados em casa sem saber o que é que ia acontecer, sem apoios, sem podermos sair de casa, não é? Sim, E 2021, a esse nível este ano foi mais estruturado, não é? Foi uma repetição mais estruturada e nós também já não fomos tão ao engano, isso assim. Agora, a nível pessoal, a nível mesmo profissional, o profissional teve coisas muito boas, mas também tem sido um ano francamente desafiante, porque o trabalho para clientes baixou drasticamente. Drasticamente. Não há outra forma de dizer. Houve vários meses em que faturei muito, muito, muito pouco dinheiro. Em termos pessoais, foi um ano extraordinariamente exigente de muito crescimento, não é? Mas realmente olha, lembram-se da mãe Catita que nós entrevistámos há não sei quanto tempo. Houve uma dada altura que nos mandou ao grupo das amigas, mandou-nos assim um daqueles memes da internet que era qualquer coisa como a lagosta ou o caranguejo, ou um desses animais, que a carapaça não cresce. Portanto, à medida que o bicho vai crescendo lá por baixo, vai ficando apertado, depois parte a carapaça e nasce-lhe outra. E ela dizia, e esse é o desconforto que estamos a sentir, porque estamos a crescer, que é para criar depois uma nova carapaça, não sei o quê. Mas, de facto, foi um grande desconforto. E admito que sim, que também houve um grande crescimento. Mas, assim como aspectos positivos, posso dizer que as coisas que eu mais desfrutei foram as caminhadas na natureza, mesmo porque começámos a sentir, já sentíamos, não é? Mas ainda mais, que os momentos de sair para a natureza e de estarmos no meio da floresta ou ver o mar ou onde fosse, eram os momentos que mais nos equilibravam e estabilizavam e traziam mais energia. E um dos pontos altos, sem dúvida, literal e metaforicamente, foi o hike nas Astúrias aqui com a Rita. Ora, que sem dúvida. Quando fomos ao Pico Pienso e a Alice viu uma cobra, meu Deus! Não, mas... Essa cobra. E a chave? E as chaves, sim, sim, sim. Não, foi giríssimo. Foi uma caminhada linda, 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 com uma vista muito bonita, apesar de estar muito nublado. Foi assim uma coisa mesmo... Quer dizer, para quem nos está a ouvir que perceba, no início da caminhada não estava nublado, portanto conseguias ver a vista. Senão... Sim, sim, não, mas é uma caminhada muito bonita. Foram... olha a censura, olha a censura. Foram o quê? Quase 13, 14 quilómetros, por aí, 12, 13. por aí. Sim. E os primeiros é ida e volta, não é? Portanto, é um percurso linear e os primeiros são assim muito planos, com ligeiras subidas, mas depois no final tem uma subida. Aí com 1 quilómetro ainda Ali a subir mesmo. Havia alturas em que era quase a 4 patas, não é? Sim. Portanto, e lá fomos nós. E foi assim maravilhoso. Depois, claro, a recompensa para as miúdas era que lá em cima haveria uma chave que abriria uma recompensa, não sei o quê, e funcionou. Sim. Funcionou muito bem. E foi assim uma coisa maravilhosa, um dia maravilhoso. Foi mesmo muito bom. Foi muito bom. E depois também foi muito giro, depois de nos despedimos da Rita nas Astúrias, depois também fomos visitar a Constança, a nossa Constança, com quem também já falámos várias vezes, e também foi muito, muito, muito giro, porque os miúdos se enturmaram completamente, os adultos também, e então foi assim um fim de semana que nós crachámos a casa deles e foi muito bom. Ficámos obviamente, com vontade mais, coitada da Constança. Próximo verão. Portanto, houve assim coisas muito, muito, muito boas este ano, mas em geral, foi um ano realmente de grande aperto daqui da minha casquinha, a minha carapaça, assim. E eu estou com vontade que mude o ano, mas já em 2020 para 2021 tinha essa vontade, assim, dentro da minha cabeça havia aquela coisa psicológica de que agora 2021 é que vai ser. E depois logo, tipo, nos primeiros dias houve o assalto ao Capitólio e não sei o quê. Eu só me lembro de ver um meme na altura que é
Eu experimentei o Free Trial 2021. I'm not interested. Basicamente foi o que eu senti. Não estou interessada. Pá, 2020 pode vir outra vez, que a gente já sabe como é que é, pronto. Mas não. O tempo não se E tu, compadece. Ana? Eu tenho, obviamente, o meu best-of, que são 3, mas que o tema é o mesmo. Portanto, Ana, do you want to go ahead? Ou posso partilhar o meu best-of? É assim, eu tenho eu acho que dos nossos episódios que nós gravámos, de todos, gostei muito. A Ana Teresa Valde, exatamente. Também acho que foi um episódio que gravámos no momento que estávamos em Portugal, vocês estavam todos, se não me engano, em confinamento. Acho que sim. E toda a emoção, ou seja, tudo desesperado. Tudo desesperado. Aliás, até temos aqui os episódios. Já não lembro como é que era. Foi o. Da saúde mental. Saúde mental, exatamente. E também um pouco, se calhar, aquela ideia de estarmos à conversa sobre um tema que normalmente é tão tabu e que não. de qual não se fala. Portanto, esse foi, para mim, um dos. E o outro foi a entrevista que fizemos à Pinto Coelho, que na altura até fui eu que puxei o tema porque vi um like no LinkedIn a uma publicação dela e daí comecei a descobrir mais sobre tanto a associação como também o Joio Café, que ela na altura estava ainda a trazê-lo para Portugal e que entretanto já abriu. Ali na calçada da Estrela, exatamente, à frente da Assembleia. Só para relembrar, a Filipa tem um filho que foi diagnosticado com síndrome de Down e a partir do seu terceiro filho, a partir dessa altura, juntou-se à Associação Vila Convida e tem sido uma, quer dizer, pelo menos do que eu vejo e do que conheci, uma das impulsionadoras para o projeto também andar para a frente e depois começaram com a ideia de forma a poder ajudar a pessoas que tenham síndrome de Down ou outras doenças parecidas a poderem integrar-se na sociedade. Muitas vezes, e foi o que a Filipa também nos contou, o facto de às vezes não se verem, de colocar as crianças numa escola à parte em vez de as colocar junto com outras crianças, ou seja, para que também aos poucos seja normal termos à nossa volta todo o tipo de situações. E depois também a nível de profissional, em que no caso no café, no Joio Café, todos os empregados têm ou síndrome de Down ou algum tipo de deficiência. Portanto, acaba por ser algo, acho que muito bonito. E pelo menos ainda não consegui lá ir desde que cheguei, mas quero lá passar ainda antes de voltar para a Espanha. Sim, eu achei graça também que há dias a Filipa também foi falar ao Era o que Faltava. Portanto, os entrevistados que vêm à Anitta no trabalho, depois a seguir vão ao Era o que Faltava. Não sei se estão a ver. Nós estamos aqui a abrir caminho. Completamente. Nós descobrimos as jovens promessas, não é? Exatamente. Não, mas ou seja, de certa maneira, sim, tivemos como é óbvio, estivemos atentas e acho que é, às vezes quando me perguntam porque é que gravamos um podcast, eu acho que é um bocadinho por aí, porque depois devemos estar muito mais atentas ao que à nossa volta, porque esse se calhar seria um bocadinho, para também ter 3 pontos, não é só tu, Eli, que tens 3 pontos. O terceiro, para mim, o best-of, não há o best-of da experiência deste ano, porque tenho muita pena que para o ano vocês já não querem a minha companhia. No coração. Abandonada. Mas eu perdoo-vos. Quando quiserem que eu volte, eu volto. Não, mas foi, por acaso, foi mesmo a parte de o facto de nós, principalmente no início do ano, todas as semanas nos reuníamos e havia, não é que de 2 em 2 ou de 3 em 3 não seja uma boa frequência, mas nós, com aquela semanal, havia mesmo uma necessidade de estarmos mais atentas e tivemos a série de empreendedorismo, que também necessitou dedicação e estudo, a parte das entrevistas, que andámos à procura de temas específicos. Houve um que ficou por falarmos também, que já, da parte da economia circular, que já sei que para o próximo ano temos que
vocês vão fazer, portanto, acho Sim, que sim. tudo isso faz com que também nos ajude a nós, no meu caso, pronto, a mim, pessoalmente, para estar com o olho mais aberto e mais desperta. Conta tu, Eli, quais são os teus três? Eu tive. Há imensos episódios que me deram imenso prazer este ano, que me fizeram pensar, essencialmente, eu diria. E voltando ao ponto de. Foi um ano de descoberta, de construção, de clarificação, e acho que uma série de conversas ajudaram a que isso fosse acontecendo de uma forma estruturada, de uma forma fluida também, que é um equilíbrio difícil. E 2020 tinha sido muito desafiante, entre os confinamentos, a incerteza, a insegurança, os projetos todos por entregar e depois o não saber, não termos presente o futuro. Acabou por ser muito interessante 2021 com este período de reflexão. Tomei a decisão de fazer um início de ano mais tranquilo, com menos projetos, exatamente também para conseguir recuperar. E acho que para isso foram decisivas algumas das conversas. A conversa com a Ana Val foi um bálsamo, foi quase uma catarse. E eu acho que nós depois fizemos uma segunda conversa com a Ana e nos dois houve ali uma série de cliques que aconteceram, uma série de peças que encaixaram e acho que criou uma sensação confirmou a necessidade de nos curarmos, de nos cuidarmos, mas ao mesmo tempo de dar lugar à esperança, não é? De haver o otimismo do que vem a seguir. E acho que essas conversas com a Ana foram fundamentais, foram decisivas. Depois outras conversas, gostei muito da conversa com a Sara Vicente, na forma como encaramos o empreendedorismo, e vinha ali também ligada um bocadinho à série Anitta Empreendedora que estávamos a fazer, mas deu uma perspectiva de propósito à forma como vemos o empreendedorismo e a forma e o impacto que o empreendedorismo pode ter. Eu gostei muito dessa conversa e veio também direcionar um bocadinho a reflexão que estava a fazer para o impacto que o meu trabalho pode ter e a forma como eu posso direcionar o meu trabalho para ter um impacto positivo, assim, muito concreto e deixar um legado que não é uma coisa grandiosa nem megalómana, mas que realmente melhora, não é? Tem um impacto positivo na vida de uma série de pessoas e isso foi também uma conversa que me marcou. E depois, por fim, eu acho quase como um somatório, um sumário deste ano, o último episódio com a Constança, da Eudaimonia, em que já falamos imenso sobre o tema e uma edição difícil para a Billy, porque não nos calávamos e parecia que dava tema para conversa durante anos, mas que realmente, para mim, é o resumo da ideia de possibilidade que se foi desenhando ao longo do ano, de poder contar a minha história e de ser dona da minha história. E de não me sentir constrangida, acho que não me sentir constrangida por convencionalismos, por ideias preconcebidas e de ver possibilidades à frente. Portanto, eu acho que esta ideia de possibilidades é realmente aquela que mais me marcou ao longo do ano e que eu acho que vai dar início a 2022. E depois há três vertentes por aí. Por um lado, as possibilidades que fomos observando a nível de sociedade, a nível de evolução, a nível de desenvolvimento, e daí trago uma das grandes vitórias, ou uma das grandes conquistas deste ano, que foi conseguirmos desenvolver uma vacina em tempo recorde. É uma vacina da grande conquista, o que nos mostra que se nos unirmos, conseguimos resolver qualquer problema, conseguimos resolver qualquer questão, temos todos os recursos ao serviço de um bem maior. E isso deu-me alguma esperança, reforçou esta ideia de possibilidade. Depois um conceito que eu acho que já vinha a experimentar, já vinha a desenvolver, mas que há cerca de 3 semanas, numa talk, que estive a organizar, uma das oradoras falou e que para mim fez muito sentido, que é esta ideia de gerir a nossa carreira
de gerir o nosso lado profissional como um portfólio. Esta ideia de não estarmos amarrados ou não termos de estar amarrados a uma carreira convencional. Mas pronto, por esse lado profissional, a ideia de portfólio, uma carreira portfólio, em vez de uma carreira convencional. Eu estava agora, por acaso, estava à procura de um sítio para apontar o que estavas a dizer, que de facto faz todo sentido. E foi Sim. algo que, apesar de não... Quer dizer, já falámos sobre o tema e acho que tu também sabes que para mim, a nível de carreira, também está a ser um ano de descobertas. E um bocadinho também da ideia do portfólio, é gira. É porque, pelo menos para mim, funciona como... Dá para conciliar uma série de interesses. Dá para explorar uma série de interesses. Não nos limita, mas ao mesmo tempo cria-nos possibilidades. E eu acho que esse é mais uma vez esse o tema recorrente deste meu best-of. E depois sim, não é? Encerrando com esta ideia de possibilidade de realização do potencial humano de eudaimonia de que falamos no último episódio. E, portanto, sim, este meu otimismo todo está aqui bastante estruturado, espero que consistente e preparadíssimo para 2022. Eu acho que eu não falei de um top 3 de episódios, mas eu diria que as minhas coisas favoritas foram as conversas que também tivemos a 3, e não só as gravadas, como também no nosso grupinho do WhatsApp, que foram muito interessantes porque quando estávamos a preparar os episódios havia sempre assim uma data de propostas, de ideias, artigos. Olha, vejam este artigo, acho que pode ser uma coisa interessante para conversarmos, etc, etc. Eu acho que essa foi das coisas que também mais me estimularam este ano. Depois também, obviamente, gostei muito dos episódios sobre a saúde mental. Eu já estou muito habituada porque as minhas conversas com a Ana montes de vezes são assim super intensas, muito giras sempre, é sempre muito bom estar com ela. E também gostei muito da Sara Vicente, também gostei muito da Filipa Pinto Coelho e sobretudo, pronto, era o que faltava, já sabem, quando quiserem podem viver a nossa pool de entrevistados ou até entrevistarem-nos a nós, porque não? Foi muito bom, também vou ter muitas saudades aqui da Rita. Quer dizer, saudades ao nível do podcast, porque obviamente vamos continuar em contacto e este verão pode ser que aconteça outro pico qualquer. Sim, mas antes disso, eu acho que há aqui uma promessa que a Ana fez a meio da temporada, em que íamos fazer um ponto de situação sobre o projeto de empreendedorismo. Alguém se recorda? Pois é, temos de conversar também, sim. Podemos fazer esse ponto de situação no próximo ano. Sim, próximo ano é já para a semana, quase, não é? Portanto. Exatamente. Por isso, sim, não, por acaso essa também é uma das ideias que nós temos, agora antecipando um bocadinho o próximo ano, é irmos fazer pontos de situação com pessoas com quem já conversámos para saber onde estavam na altura e onde estão agora. E também é um dos projetos que me tem muito entusiasmada e acho que é sempre bom ir revisitar conversas e saber, porque a verdade é que a pessoa tem uns planos magníficos, mas de repente a vida acontece, a conjuntura muda e temos que nos adaptar muito rapidamente e agir também ver o que é que aconteceu. Estou cheia de vontade, estou cheia de vontade agora de relaxar e curtir as festas e depois daquela, para mim eu adoro, não é a passagem de ano, adoro o ano novo e aquela sensação de livro em branco que nós podemos vir a preencher conforme nós quisermos, portanto bocadinho... O famoso bullet journal. Eu já tenho o meu. Sim, e também é um bocadinho a revisitar o tema da eudaimonia, que é a sensação de nós podermos vir a ser aquilo que nós quisermos vir a ser e podemos fazer de 2022, não é, enfim, não controlamos todos os fatores, como é evidente, mas podemos tentar fazer de 2022 aquilo que nós quisermos que 2022 venha a ser. Olha, eu só não percebo como é que nenhuma de nós, vocês se lembrou do Clubhouse. Esse mega episódio live no Clubhouse.
Um episódio. Um Não, episódio. aliás, nunca mais ouvi falar do Clubhouse, nem sei muito bem. Eu no outro dia olhei para a aplicação no meu telefone e pensei, será que isto ainda está a dar? Ainda está, mas não tanto, porque eles não conseguiram vencer as dores de crescimento. Aquilo cresceu rápido demais e eles estavam com dificuldades em fazer a gestão daquilo. Mas continua, tem uma série de malta que se tornou ali um bocadinho experts por lá. Mas poucos na área de. Quer dizer, pelo menos no lado europeu, porque houve uma altura que eu só. Ana tem um grupinho português na área de branding, super interessante, fazem talks assim com bastante regularidade. Voltar a conectar. Temos que voltar. E acho que também podíamos, em 2022, voltar a fazer umas sessões lá no Clubhouse, não acham? E eu diria mesmo, convidávamos aqui a nossa agente 1000 amigos que manda uma mensagem aos seus 1000 é pouco, 50.000 amigos e dizer, pessoal, vamos todos ao Clubhouse. Oh yeah. Oh yeah. Vocês colocam-me assim na posição complicada de fechar o último episódio do ano, desta aventura com vocês também. É um peso, uma carga que não sei se estou preparada, mas é verdade que depois quando começaste a falar Eli, o da Sara Vicente também gostei imenso. Não mencionámos nenhum da nossa, mesmo até da parte de como fazer como criar uma empresa de cada passo, que eu acho que foi super importante para quem estava na altura, e perguntaste-me pelo meu projeto e ainda tenho uma das minhas sobrinhas que ouve com frequência também perguntar-me como é que está a granola, que sim, o projeto é na área da granola, vamos assim revelar o segredo. Mas é engraçado que foi um ano, foram 34 episódios, nós, e passou a voar. Um bocadinho a ideia, como bem estava na introdução, do sopro, não é? De repente, o ano já acabou e ganhámos imenso a nível de experiências, de aprendizagem. Eu acho que, apesar de ter sido um ano complicado em vários aspectos, tanto o vírus que ainda continua aqui, esperemos que agora não seja ainda pior com esta nova variante, a níveis pessoais também, mas ao mesmo tempo fomos crescendo e entre nós as três também eu acho que, quer dizer, já tínhamos a amizade antes, não foi estar aqui, mas como a Bíblia também disse, a parte de todas as conversas, a preparação, a preparação que há para os episódios na parte de trás, é verdade que faz com que foi um ano especial. Portanto, eu estou pronta para voltar quando vocês quiserem. A qualquer episódio simples, ou se quiserem mais do outro ano, count me in. Foi um prazer. Nós gostamos muito de ter uma balança também ao longo do ano. É alguém que nos ia provocando e retirando desta dinâmica que se calhar também já estava mais instalada com a 6ª temporada da Anitta, já ia gravarmos pelo menos a cada 2 semanas. Já tínhamos aqui uma dinâmica, ajudou a trazer visões diferentes, a trazer discussão também, que acho que acabou por ser bastante construtiva. E trazer uma dimensão diferente também à relação que nós já tínhamos e que continua nos bastidores, e esta amizade, mas que nos permite, não é? Permite-nos trazer visões diferentes do mundo, perspectivas diferentes de como o ano 2021 correu e de nos acharmos provavelmente loucas umas às outras, mas sempre com imenso respeito e numa atitude assim muito, muito positiva, muito construtiva. Por isso, Ana Rita, vou terminar a temporada a dizer: Rita, foi um prazer ter-te cá. Está doida a Eli, chama-te Rita. É agora. Está tudo louco, chove como na rua. Posto isto, voltem sempre. Não se esqueçam de partilhar este e todos os outros episódios com as vossas redes. É porque vocês estão desse lado que nós também continuamos a fazer o podcast. Assinem a newsletter, digam ao iTunes se gostam imenso da Anitta no trabalho, essas coisas todas para nos ajudarem a chegar
a mais ouvidos e muito obrigada por estarem aí. Boas festas, vemo-nos em 2022. Até para o ano. Até para o ano. A Anitta regressa ao trabalho quando lhe apetece e pode, idealmente a cada semana, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anitta_no_trabalho. Em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta ou em facebook.com Anitta no Trabalho. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e no Instagram como air_billy, Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net, no Instagram como alice_in_wonderland e a participação especial de Ana Rita Santos, Business Development Manager, no Instagram como Rita's Choice. Até para o ano! Até para o ano. Até para o ano! Quer dizer, eu vou estar do outro lado só a ouvir-os. Não, ela tem que voltar! Ligações especiais.